Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podem sentar-se. Todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Reverendíssimo Padre, caríssimos, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos dá uma lição de humildade. Nós já vimos há algumas semanas as disputas que um simples fariseu tinha com Jesus. Hoje, nós vemos um príncipe dos fariseus convidar Jesus para comer, mas com segundas intenções. Os fariseus espiavam-no e queriam armar uma cilada. Vejam então, caríssimos, que é como se Jesus entrasse em um ninho de cobras. E por incrível que pareça, Jesus aceita. Ele aceita porque ele se deixa guiar pelo seu Pai e sabe que ele veio a esta terra para salvar também os orgulhosos fariseus. Desta maneira, então, as Escrituras se cumprem, conforme nos diz o Salmo. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Preparais para mim uma mesa à vista de meus inimigos. Se continuarmos a leitura do Evangelho, nós vemos também que esta mesa preparada para Jesus é um motivo de glória. Mas para os fariseus, ela é um motivo de confusão. Para Jesus é um motivo de glória porque ele realiza um milagre e responde com uma sabedoria que deixa os fariseus calados, confusos e admirados. Para os fariseus, essa mesa é sinal de vergonha, pois revela seu orgulho, sua avareza e mesquinharia. Os fariseus disputavam entre si para obter o lugar de honra. Eles querem roubar o primeiro lugar em vez de cedê-lo a Jesus, o Filho de Deus. Pois bem, irmãos caríssimos, este é o contexto deste Evangelho. Todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. E é precisamente sobre este tema de glória e humildade que vamos refletir hoje. A glória devida a Deus e a humildade que devemos ter. E estas duas coisas, glória e humildade, se resumem em uma única realidade: a busca da santidade. A nossa santificação, então, é dar glória a Deus numa união íntima com Ele, fundada na humildade. É por este meio que seremos santos e é somente por este meio que seremos exaltados com Deus no céu. Santa Teresa, quando explica o progresso na santidade, nos diz que nossa vida de oração, nossa vida espiritual, deve se desenvolver principalmente por 3 virtudes: a caridade fraterna, o desapego e a humildade.
Repito, a caridade fraterna, o desapego e a humildade. Sobre a caridade fraterna, providencialmente, nós a tratamos alguns domingos atrás, com o Evangelho do Bom Samaritano. E é de se esperar que vocês recordem. Quanto ao desapego, nós o vimos na festa da exaltação da Santa Cruz, quando enfatizamos a necessidade de mortificação e de morrer para o velho homem. Hoje, então, caríssimos, a providência divina nos preparou uma reflexão sobre essa terceira virtude necessária para a nossa vida espiritual, a humildade. E embora ela seja enumerada por último destas três, ela é a principal porque está diretamente orientada a Deus e abrange todas as outras virtudes. A palavra humildade pode ser definida como uma virtude derivada de uma outra virtude ainda mais abrangente. Esta virtude mais abrangente é a virtude da temperança. A temperança tempera a nossa busca pelos prazeres. A virtude da humildade, então, sendo uma derivação da temperança, ela vai moderar, vai temperar a busca de nossa própria excelência, de nossa própria glória, porque nós também temos uma glória, uma própria excelência. Mas ela deve ser bem equilibrada. Se eu, por exemplo, colocar muito sal na comida, aquele alimento não será mais comestível. Da mesma maneira, se eu exagerar na busca de minha própria glória, eu acabarei caindo na vanglória. É um excesso. Mas, ao contrário, se eu colocar pouco sal, aquele alimento ficará insosso, sem graça. Da mesma maneira, então, se eu não reconhecer a minha própria excelência, as minhas próprias qualidades dadas por Deus, eu cairei na pusilanimidade. Eu terei uma alma pequena, uma baixa autoestima. Então, caríssimos, lembrem-se, a humildade é ser equilibrado. Ser humilde é ser equilibrado. E este equilíbrio se faz, sobretudo, em relação a Deus. Nós só somos humildes se o somos em relação a Deus. Nós só temos uma atitude humilde se esta atitude está direcionada a Deus. E nós equilibramos, temperamos tudo isso, dando a devida glória a Deus e ao mesmo tempo que reconhecemos nossa pequenez, nossas próprias misérias, mas também as nossas próprias qualidades. Muitos de vocês já conhecem aquela famosa frase de Santa Teresa, e vale muito a pena gravar na memória. A humildade é a verdade. A humildade é a verdade. Mas, sabendo de tudo isso, o que nós devemos fazer para progredir? O que devemos fazer para deixar que Deus nos eleve? Esta resposta nos vem de São Pedro em sua primeira carta. Humilhai-vos debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Notem bem, caríssimos, o termo aqui empregado é que Ele vos exalte.
Isso significa que devemos simplesmente nos abandonar à providência e deixar Deus ser Deus. Ele cuidará de nós. Significa também que não podemos travar a nossa decolagem rumo à santidade, querendo que a nossa vontade prevaleça. O que devemos fazer, caríssimos, é o seguinte: junto com a caridade fraterna e o desapego que já mencionamos antes, precisamos aceitar tudo o que nos acontece, certos de que tudo vem da mão poderosa de Deus. Isso é sinal de humildade. Isso é dar glória a Deus, isso é progredir na santidade. É por este meio que seremos santos, que seremos exaltados com Deus no céu. Todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Uma vez inscritas estas palavras de nosso Senhor no mais profundo de nosso ser, uma vez explicado todo este progresso espiritual e uma vez apontado o caminho a seguir, alguns de vocês poderiam pedir conselhos mais concretos para crescer na humildade. Então eu gostaria de dar somente 2 meios bem eficazes. O primeiro meio para conquistar a humildade é pedir. Simplesmente pedir a Deus esta virtude. O segundo meio é a imitação de Cristo nosso Senhor e de Maria Nossa Senhora. Pedir e imitar Jesus e Maria. Primeiramente, nós devemos pedir, mendigar, mostrando nossa pobreza e, sobretudo, a nossa boa vontade de progredir. Lembremos-nos do que nos diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos e dá suas graças aos humildes. Deus resiste aos soberbos e dá suas graças aos humildes. Nós temos um exemplo perfeito disto no Evangelho de hoje. Aquele homem hidrópico foi o único a receber um milagre de Jesus. E os fariseus orgulhosos receberam somente repreensões e censuras. A doença daquele homem, a hidropisia, causava um acúmulo anormal de líquido. Era um inchaço do corpo, que simboliza o inchaço da alma orgulhosa, que finge, que incha o espírito. Então, da mesma forma que a hidropisia é um inchaço que deforma o corpo, o orgulho é um inchaço que deforma a alma. E a cura física do hidrópico, portanto, servia como um alerta para a cura espiritual mais profunda, a cura do orgulho, da qual os fariseus não quiseram pedir. Não quiseram pedir. E Deus se afasta destas pobres criaturas, porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Portanto, caríssimos, é simples. Temos somente que pedir. O segundo meio para crescer na humildade é a imitação dos corações de Jesus e Maria. Lembremos-nos do que o próprio Jesus nos disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembremos-nos, caríssimos, sobretudo em meio às nossas cruzes mais difíceis, mais pesadas,
que o meio que Ele utilizou para nos salvar, para nos santificar, foi a humilhação e a dócil obediência. Não há outro caminho para a santidade senão a humilhação e a dócil obediência. Aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se rebaixou tanto a ponto de se fazer comida para nós. O pão dos anjos se fez pão dos homens. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Por outro lado, a imitação de Nossa Senhora é simplesmente um desabrochar deste ensinamento do Cristo. Vejam, caríssimos, que Nossa Senhora, ela falou muito pouco no livro dos Evangelhos. É um grande sinal de humildade. E quando ela abre a boca para falar, para revelar, para ensinar, ela diz: a minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Em outras palavras, ela diz: eu glorifico a Deus e Ele me glorifica. Percebam então, caríssimos, como este tema de glória e humildade está difundido na alma de Nossa Senhora. E ela continua: porque o Senhor olhou para a humildade de sua escrava, e por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações. Imaginem a glória que a Santíssima Virgem teve no longo dos séculos, de toda a humanidade. A glória que ela tem no céu. Isto tudo porque ela se fez humilde. Ela se abandonou. Ela aceitou tudo das mãos de Deus. E nós devemos fazer o mesmo. Ao contrário de Eva, que pecou por orgulho, querendo se fazer igual a Deus, Maria deixou Deus ser Deus. E assim a salvação entrou no mundo. Todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Para finalizar, tenhamos então a ousadia de não mais ter disputas com o nosso próximo, procurando uma vanglória como os fariseus. Tenhamos a coragem de descer de nosso trono orgulhoso, onde reina a nossa vontade própria, e deixemos Deus ser Deus, nos abandonando em seus desígnios. Afastemos para bem longe de nós todo o espírito de desobediência e de revolução. Façamo-nos servidores do próximo, desapeguemo-nos do mundo, das criaturas, e assim, finalmente, nós poderemos progredir em nossa santificação pessoal, dando a glória devida a Deus em uma união íntima com Ele, fundada na humildade. E quanto mais próximos estivermos de Deus, tanto maior deve ser esta virtude da humildade. Quanto mais alto o edifício da vida espiritual, mais profundos os alicerces da humildade. Pois se assim não for, nós perderemos tudo. Se assim não for, nós perderemos tudo. É somente por este meio
que seremos santos, que seremos exaltados por Deus e com Deus no céu. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.